Na regra do cinema, essa é a configuração exata e perfeita do que você deve usar em todas as câmeras, inclusive na DJI Action 5 Pro, que é uma câmera de ação. Mas para que essa configuração fique perfeita, todos nós precisamos de um filtro ND, que nada mais é do que óculos escuros. Um dia de luz, um dia de sol, e você tem seus óculos escuros. Garanto que num dia de sol você também fica... e você coloca seus óculos escuros e você até consegue viver. Um filtro ND faz isso com a sua câmera. E para que serve um filtro ND? O filtro ND serve para você usar a velocidade correta. A velocidade que eu estou usando agora é 1/50 e o ISO ele está automático, então ele vai regulando conforme minha luz. O ISO está agora em 100 e eu estou usando o Kelvin 5600. Velocidade 1/50 é muito baixo, porém, todavia, entretanto, é a velocidade que eles usam no cinema. Na verdade, eles usam 1/48, que quando eles fazem a filmagem em ângulo, porque eles não fazem um shutter speed normal, eles filmam em ângulo, ele dá 180 graus. Se eu não me engano, é exatamente esse a nomenclatura. Isso aqui não é um tutorial, tá? Que fique bem claro, isso aqui não é um tutorial, só estou passando uma informação muito valiosa para que você entenda para que você precisa de um filtro ND e se isso de fato vai ser útil na sua vida. E aí você pensa, caraca, 1/48 é muito lento, é muito devagar. Se você vai fazer uma foto em 1/48, 1/30, 1/50, essa imagem vai ficar borrada. Mas é isso que o cinema quer. O cinema não quer as coisas quadradas. E é isso que um filtro ND faz. Porque se você usar a primeira imagem que eu coloquei aqui, se você usar sem o filtro ND, o filtro ND que eu estou usando agora é da KIF, vem um kit do ND 8, 16, vem o 32 que está sendo usado na câmera agora e o 64. O 64 provavelmente eu vou usar num dia de mais sol ainda, num dia de sol mais a pino, porque os 32 tem feito muito bem, dá para usar super. Mas eles usam essa velocidade para que tudo pareça mais real. Faz isso aqui com a tua mão agora. Você não vai, se você olhar para a tua mão, tá vendo? Ó, eu estou fazendo isso na imagem. Você tá vendo que está ficando tudo borrado? É isso que o cinema quer trazer, essa verdade no take. Faz isso na tua mão, faz esse teste tosco assim, ó. Olha para a tua mão e mexe. Mexe olhando para a tua mão. Você não vai ver frames da sua mão. Na vida real, o nosso olho, ele meio que tá com essa ideia também de ter um filtro ND embutido, porque a gente não vê as coisas quadradas, a gente vê as coisas completamente em motion blur. Esse é o ponto, motion blur. É isso que o cinema traz para todas as produções, para todos os filmes, para todas as ideias, para que tudo pareça mais cinematográfico. E nesse caso, parecer cinematográfico é parecer real. Parece que você está assistindo aquilo e aquilo é real. Tirei o filtro ND e agora ele está compensando automaticamente. O filtro está aqui na minha mão e agora você vai perceber que a minha mão ela não fica mais com aquele motion blur que eu falei. A minha mão ela fica quadrada. Perceba que conforme eu mexa, a minha mão não fica quadrada, não fica com aquele motion blur. Tá vendo? Esse é o teste mais tosco, mas é o que mais você entende para essa ideia total do que a gente está falando. E tem vários prós e contras. O contra aqui, no fato de ser uma câmera de ação, é que tudo que eu mexa, olha que legal que fica essa imagem, esse fundo. Eu adoro isso. Esse é o motion blur que eles buscam. Porque no cinema não tem só take parado. No cinema tem muito take, principalmente em movimento, então eles querem dar essa sensação. Se você parar e você também se mexer exatamente como eu estou me mexendo agora, você também vai ver na vida real, a olho nu, você vai ver as coisas passando assim. Então essa velocidade, sempre o dobro do FPS que você escolhe, então se você vai gravar em 24 FPS, que é a minha escolha sempre em todas as câmeras, você vai gravar sempre pelo dobro. Essa é a regra do cinema. Vai gravar em 30, vai gravar no dobro. Vai gravar em 60, vai gravar no dobro da velocidade de 60. Vai gravar em 120, vai gravar no dobro da velocidade em 120. Isso vai fazer com que a sua imagem seja o mais próxima do real, o mais próxima do motion blur perfeito do que a gente enxerga a olho nu. Conforme eu vou girando com vocês e vocês vão vendo o fundo todo em motion blur, eu a olho nu também estou vendo tudo em motion blur. É incrível! É incrível e eles chegaram nessa velocidade, vários estudos, você pode ir até atrás saber exatamente. De novo, isso aqui não é um tutorial, é só passando uma ideia de que isso pode ser útil para você
esse filtro pode ser muito útil para você, assim como é para mim, principalmente nas cenas de ação. Mas antes de eu mostrar as cenas de ações que eu uso, que são as de bike, e rodando não, né, e rodando todos os dias, o ponto negativo é principalmente isso aqui, ó. Se você está andando e está mexendo errado, se você não está bem apoiado, percebe que fica tudo errado, as laterais? Errado no sentido que, por conta da velocidade baixa, e ele está com o balanço de câmera, né, a estabilização ligado, ele vai fazer com que trabalhe errado, ele vai ficar tentando compensar. Toda hora ele fica tentando compensar. Mas isso, depois de um tempo, você se acostuma. O negócio a ser feito aqui seria desligar a estabilização da DJI e então colocar ela num gimbal estabilizado para daí você ter a imagem ainda mais perfeita, que é o que eles fazem. Câmera de cinema não tem estabilização. Eles fazem ou câmera na mão sempre, e vai ficar sempre aquela tremeção, só que a tremeção numa câmera de ação não faz muito sentido, ou eles colocam ela num gimbal, que no caso o que mais usa no cinema é o Steadicam, que é uma pessoa vestida, inclusive eu tenho um amigo, tem um vídeo aqui no canal, 24 horas operando Steadicam, que você monta a câmera, seta a câmera, e então você faz a estabilização a partir daquele equipamento chamado Steadicam. Mas é uma câmera de ação, então você tem que se acostumar com esses erros que acontecem nas laterais. Eu já me acostumei. O outro ponto ruim é que você nunca vai conseguir parar um frame e dar print. Quando você está usando essa velocidade, é como se você estivesse fotografando em baixa velocidade, né? 1/48, 1/50, que é o que tem disponível aqui, que é o que eu uso, que é o dobro do 24 fps, é praticamente impossível você conseguir uma cena em movimento com tudo focado. Inclusive, nesse exato momento, você só vai conseguir ver que eu estou focado e o fundo todo está em motion blur. Eu falei que câmera de cinema não tem estabilização, mas tem algumas versões que têm estabilização, mas nenhuma delas tem o sensor estabilizado, que é o que a maioria das câmeras fazem hoje em dia. A DJI não tem sensor estabilizado, ela pega a imagem, ela cropa um pouco a imagem e faz a imagem estabilizar. Se você tira a estabilização, ele inclusive cresce o teu ângulo de imagem, é uma estabilização digital. É boa, é legal, funciona, mas o que eu quero dizer sobre não ter estabilização nas câmeras de cinema é que o sensor quase nunca é estabilizado, o sensor é fixo, travado na câmera, para que você estabilize da forma como você quer, a não ser aquelas câmeras que tem um gimbal próprio janela, inclusive gravaram adolescentes com uma câmera dessas, que é muito boa. A estabilização é full time, você não precisa usar um Steadicam, você usa só ela porque ela tem um gimbal direto nela. Mas é um gimbal da própria câmera, é bizarro, mas é legal. Agora se liga como fica quadrado quando eu estou sem o filtro. Estou usando na exposição 100% automática, né? Só está compensando ali mais escuro para menos 0.7. E isso aqui fica completamente quadrado. O fundo não tem zero motion blur. E perceba como ele estabiliza muito melhor agora. No sentido muito melhor, não tem aquelas tique-tique no lado, né? Tá vendo que eu sempre vou pro lado, ó. Na hora que eu volto, a estabilização volta bizarramente. Então, esse é o ponto negativo. O ponto positivo de quando você não usa o filtro é esse. Porque parece que fica mais bonito. Parece que fica mais bonito. Por quê? Por que parece que fica mais bonito? Porque, ultimamente, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, os jogos, é tudo em 60p, 60 fps para cima. Aí a imagem já fica um pouco mais quadrada que o normal. Só que, putz, cara, não é tão bonito na visão cinematográfica. Na visão cinematográfica, quanto mais motion blur, entre aspas, mais bonito, porque é mais real da vida real. Aí você vai jogar um jogo no computador, você joga em 60 fps e você fica, nossa, que fantástico esse jogo. Só que é um jogo todo quadradão, assim, você não consegue ver o frame próximo. O frame próximo pula. É que nem a hora que eu dei o tchau, não é que você não consegue ver minha mão em motion blur, é que você, com a velocidade baixa, o frame tá aqui. Com a velocidade alta que tá agora, tá filmando em mais de 1/4000, a velocidade, a diferença é muito grande, de 1/50 para 1/4000, a diferença é muito gritante. Então ele pula o frame, é tão rápido a sequência de fotos que ele pula o frame. E quando você está filmando na velocidade correta, que é o dobro da FPS que você usa,
você consegue ver todos os frames, só que você nunca vai conseguir parar e dar um print com tudo em foco, assim como você consegue fazer nesse exato momento. Se você dá um pause agora, você consegue tirar um print e esse print vai ficar, tipo, entre aspas, em foco. É tosco, mas a gente precisa saber sobre isso. Filtro ND não vai ser para todo mundo, não vai ser para todos os usos. O meu uso principal é para trazer essa linha gostosa cinematográfica do Motion Blur. Seja dentro de casa, seja rodando em algum momento, seja andando de bike, que é um momento de ação que é muito gostoso de ter o Motion Blur, porque daí as rodas realmente ficam em movimento. O chão fica em movimento. Você está vendo essas imagens agora, são as imagens que eu faço andando de bike. Essas imagens são as minhas imagens, entre aspas, preferidas, porque elas estão em ação de verdade. É o que a gente vê quando a gente está andando de bike, quando a gente está correndo, quando a gente está fazendo alguma coisa. A diferença é que você não vai ter aquela imagem quadrada. A imagem quadrada não existe quando você está filmando na velocidade correta, que é o dobro do FPS que você escolhe para gravar. E esse é um padrão do cinema, não é para todo mundo. Por isso que o cinema é o cinema e a gente somos meros mortais que fazemos vídeos para o YouTube, vídeos para o Reels, vídeos para Shorts, porque nem sempre a gente precisa usar isso. Mas ó, eu gosto muito, gosto cada vez mais que eu uso. Tem o errinho aqui, ó. Principalmente quando eu estou andando e falando, você percebe que tem o erro, né? Ele tenta estabilizar, mas ele não consegue. É chato, mas eu não estou nem aí, porque é bonito, é gostoso, o Motion Blur é gostoso, a luz que entra é mais bem entendida, porque aí entra um outro parâmetro, não é só a velocidade aqui da minha mão, do shutter speed, mas a luz, se não for a luz do sol, a luz de dentro de casa, ela não tem uma velocidade tão forte quanto a luz do sol. A gente usa aqui 1/4000, 1/6000 e tá tudo bem, porque o sol é a luz mais forte que existe. Agora quando você vai para dentro de casa, se você filmar em 1/2000, a tua luz vai ficar fazendo assim, ó. A luz da tua casa, a luz do teu abajur vai ficar fazendo assim. O que acontece no filtro ND é o óculos escuro, já falei, então você coloca uma lente mais escura na frente da câmera para que você filme da forma como deve ser filmado. Entre aspas, não existe certo e errado. Ah, Motion Blur tem que filmar em 1/50, não, tem que filmar em 1/2000, tem que filmar em 1/6000, cara, você escolhe. Isso é estética que você vai dar para o teu vídeo. Tem várias vezes que eu escolho 1/100 porque eu sei que eu vou movimentar muito. E o movimento muito grande não vai ficar tão bonito em 1/50. Então eu dobro, gravo em 1/100, porque eu sei que eu vou me movimentar muito e não vai ficar tão bonito, também a olho nu, não vai ficar tão gostoso de ser visto. Então eu aumento a velocidade lá para 1/100, porque a velocidade da bike está muito rápida e eu uso 1/100 e fica tão bonito quanto. Às vezes até tem como dar um print nessas imagens, dá até para usar melhor que 1/50. De novo, eu deixo isso bem claro. Filtro ND não é para todo mundo, não vai ser todo mundo que vai gostar, não vai ser todo mundo que vai ser adepto, e é linguagem, tá? Em todo mundo que grava para o YouTube, nem todo mundo usa ND. De todas as 100% de pessoas que gravam aqui, se 10% usar filtro ND é muito, pouquíssimos usam filtro ND, pouquíssimos. Então o ponto que você tem que chegar aqui, você quer essa linguagem cinematográfica do Motion Blur? Você quer essa linguagem? Se você quer essa linguagem, aí é legal procurar um filtro ND. O link está na descrição para você ter acesso ao filtro ND da KIF. E claro, se você não gostar do filtro ND da KIF, tem o filtro ND da própria DJI. É muito mais caro, mas tem também. E esse que eu mostrei é um ND fixo. Então eu tenho aqui o ND32 fixo, eu não tenho como mudar. Existe o ND variável, que você pode comprar para sua câmera grande. ND variável, às vezes ele vai do ND2 ao ND32, ao ND1000, ao ND400. Tem várias nomenclaturas, várias formas, vários NDs diferentes. Você precisa pesquisar, você precisa testar. É caro, é caro. Quanto mais qualidade, mais caro é o filtro ND, porque é isso que faz o teu vídeo ficar cada vez mais cinematográfico e você entregar um produto, uma qualidade, um vídeo muito melhor do que você já entrega. E o que mais me deixa triste nessa ideia de comprar um ND, investir, gastar tempo, produção, porra, tô filmando all Motion Blur bonito. A maioria dos dispositivos, televisão, monitor, tudo que você assiste, até às vezes o celular, ele não reproduz exatamente no 24 fps. Ai, como isso é triste. Então você não vê exatamente igual.
mas ainda vê próximo. A maioria dos monitores e telas, eles fazem de tudo para ser em 60 fps, porque é mais bonito, porque é mais quadrado. Bonito é 24 fps, cara. Bonito é motion blur pra cacete. Essa imagem da Emma correndo que vocês acabaram de ver é justamente para mostrar a diferença das velocidades. Uma na velocidade altíssima, velocidade máxima da DJI, e a outra na velocidade recomendada, né? A velocidade perfeita, talvez a velocidade que seja o ideal. Novamente, repito, por último aqui, pra gente fechar, tudo é questão de linguagem. Você quer isso? Ou você quer as coisas quadradas? Eu quero cada vez mais isso aqui. Não sei você. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre.